Este é o cemitério São João Batista, em Guarapari, Espírito Santo. Esse cemitério, ele tem uma história, no mínimo, atípica, né? Curiosa, ou até engraçada, né? Como queiram. A história é a seguinte: esse cemitério foi construído em 1906, né? Foi construído os muros, foi construído aquela capelinha, mas para ele ser realmente um cemitério era necessário um sepultamento, né? A partir daí sim ele seria oficialmente um cemitério. Acontece que estava difícil, aconteceu um falecimento na cidade naquele momento. Então os políticos ficaram aguardando, né? Passou um ano, passaram-se 2, 3, os anos foram passando e nada de acontecer um falecimento na cidade, né? Aí em 1916, exatamente uma década após a sua construção, ficaram sabendo que na cidade vizinha, chamada Benevente, hoje chama-se Anchieta, em homenagem ao santo Anchieta. Então faleceu uma pessoa lá que não era morador da cidade. Ele era alguém que estava de passagem, ele era um andarilho. Faleceu, seria mais um indigente, né, a ser sepultado. Então as autoridades políticas da região solicitaram, né, que fosse enviado para Guarapari essa pessoa falecida. Então somente assim, uma década após a sua construção, é que o cemitério foi finalmente inaugurado, né? E não para por aí. No final da década de 60, o romancista e dramaturgo Dias Gomes, de férias aqui na cidade, ficou sabendo da história, porque todo mundo aqui gosta de contar essa história. Ele ficou sabendo. Então, do ramo que ele era, né, dramaturgo, romancista, né, aí ele falou: essa história aí vai render, essa história aí dá uma novela, dá uma história boa, isso aí eu gostei. Então assim, quando ele fez a novela O Bem Amado, em 1973, ele incluiu essa história. Na verdade, o núcleo, né, a base da história da novela é essa história de uma cidade fictícia, se não me engano, no litoral baiano, chamada Sucupira. Lá tinha um prefeito, não lá muito ético, não lá muito honesto, chamado Odorico Paraguaçu, vivido por um ator muito respeitado na época. Então, essa história desenrolou lá nessa cidade, né? Claro que ele incluiu outros detalhes, né? Foi enriquecendo a história, né? Na cidade, na verdade, o prefeito da história, ele ficou sabendo que tinha uma pessoa doente na região, próximo. Ele trouxe para a cidade para que ela morresse lá, para que inaugurasse o cemitério. Mas aí as pessoas que eram rivais a ele conseguiram curar essa pessoa. Então não frustrou o plano dele. Depois ele contratou um matador, né, muito famoso na região, para matar uma pessoa lá na cidade, para inaugurar o cemitério. Mas esse matador acabou se aposentando e não quis matar mais ninguém. Então a coisa foi rendendo, e foi isso daí, né? Então a história ficou famosa no Brasil todo, mas a origem mesmo foi aqui, na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, que aconteceu isso daqui. E este é o cemitério, pequenininho, bonitinho, muito querido aqui pelos moradores mais antigos da cidade. Hoje ele é um cemitério em atividade ainda, né? Apesar de ter um número bem pequeno de sepultamentos, uma faixa de 3 por mês, mas ainda funciona. Não é um cemitério desativado, não é um cemitério tombado ainda, apesar desse ser um desejo das pessoas aqui da cidade, né? Então essa é a história. Espero que vocês gostem, e estando aqui em Guarapari de férias, aproveite para vir aqui conhecer o cemitério, a sua história. A parte velha da cidade, né? A matriz abandonada lá em cima, a matriz velha, o cemitério aqui de baixo, o poço dos jesuítas. São uma parte da cidade bacana que tem umas histórias interessantes aí.
É isso aí, valeu, um abraço.